Muito bom dia, empresários! Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso. Hoje falaremos aqui do nosso primeiro pilar para você construir um negócio que não depende de você. São 5 pilares, serão 5 dias que estaremos aqui falando, de segunda a sexta-feira nessa semana, onde nós vamos estar passando para você todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai transformar o negócio de vocês. Se você tirar um desses 5 pilares que nós vamos falar aqui, a sua empresa ela começa com o tempo, tá? Não é da noite para o dia, mas ela começa a apresentar problemas, ok? Porque esses 5 pilares, a gente sempre brinca nos treinamentos que nós conseguimos comprovar que toda empresa funciona exatamente do mesmo jeito, seja ela qual tamanho for. Mas antes da gente continuar essa conversa aqui, eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Esse vídeo foi gravado, né? Está sendo transmitido aqui ao vivo. Hoje é dia 19/5, 8h01 da manhã, mas esse vídeo está sendo salvo para ser publicado também no YouTube, no nosso canal aqui da Autenticamente. Então, coloca aqui de onde você está vendo esse vídeo, quando você está vendo, qual é o tipo da sua empresa, e depois eu quero que você interaja comigo para saber se realmente o teu negócio tem esse pilar bem fundamentado. Algumas pessoas entrando aí, Haroldo Moreira, bom dia, meu pastor. Daniele Buruarém, nossa assessora de eventos, faz um trabalho fantástico aqui com Autenticamente. Bom dia, Deus abençoe. E deixa eu fazer aqui a minha missão de mandar o aviãozinho aqui para a galera. E você pode fazer o mesmo aí. Manda para a galera, avisa que estamos online. Hoje é dia de entregar aqui muito conhecimento. Tenho certeza que você vai sair dessa live aí precisando tomar um Dorflex, um Anador, alguma parada dessa daí para parar um pouquinho os pensamentos que vão estar na tua cabeça. Afinal, gente, quando eu comecei a minha jornada empreendedora, não como dono do CNPJ, né, mas como um sócio, sem estar o nome no contrato social, na empresa onde eu trabalhava, eu comecei a perceber que as empresas que cresceram, que se desenvolveram, que ficaram grandes, não são empresas que foram fruto da sorte. Elas não tiveram, os empresários não foram sortudos por estarem onde estão, mas sim é fruto primeiramente de constância e também de estratégias, metodologias. A gente sempre fala aqui na Autenticamente que a gente precisa desistir da estratégia, mas não do objetivo. E o que isso significa? Você está caminhando em direção a um lugar, e se o objetivo, se o local onde você quer chegar não está sendo, você não está conseguindo alcançá-lo, então você tem que trocar estratégia, mas não desista do objetivo. E foi quando eu comecei a perceber, estudar, que toda empresa funciona de uma determinada maneira. E você precisa colocar esses alicerces para funcionar. E hoje nós vamos falar sobre criação de valor. O primeiro alicerce, o primeiro pilar que você precisa colocar na sua organização para que ela funcione, ok? Sem esse pilar, você não terá condições sequer de abrir o seu negócio, tá bom? Então vamos dar mais alguns minutinhos aí. Uma galera mandando mensagem falando que já vai entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu compartilhar externamente, eu vou fechar a live aqui. Esperar a galera entrar aí. Acho que o Danilo também vai participar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Deixa eu dar um tempinho aqui para a galera. Olha aí, Danilo Godoy já está na área. E aí, Danilo, posso te chamar aqui para a live já? Tá preparado aí? Depois dá um toque aí nos comentários. Para a gente já ir avisando a galera. Enquanto eu como uma balinha aqui. Gente, o que é interessante? Quando você participa de ambientes de treinamento, a gente sempre fala que a cabeça do empresário ela abre. Mas não é que é uma mágica que nós fazemos. É porque você sai da operação. Existe um livro que nós, aqui da Autenticamente, sempre aconselhamos nossos clientes, e até mesmo não clientes, a lerem, que é o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber.
E esse livro ele fala que quando nós estamos com a mão na operação do nosso negócio, eu não estou falando de você exercer um trabalho dentro da sua empresa, mas eu estou falando de você estar diretamente ligado à atividade fim da sua empresa. Você está lá, por exemplo, se a sua empresa é uma empresa de comunicação visual, você está lá instalando fachadas, adesivos, entre outras coisas. E aí, quando você está com a mão na operação, não tem jeito, meu amigo, as ideias vão embora. Deixa eu ver aqui o Danilo. Então é interessante que quando você está em ambientes aqui que você para realmente para pensar no teu negócio, as ideias começam a voltar para a tua cabeça. Olha o homem aí. Bom dia, bom dia, bom E dia, aí, bom certo? dia. Bom dia, Lucas Almeida, bom dia, audiência. Estou aqui falando para a galera que quando os empresários participam das imersões ou dos treinamentos, começam a surgir ideias na cabeça, né? E parece que é algo mágico, mas é só o fato de ter saído da operação, não é isso? É verdade, se posicionar no ambiente, né? O ambiente de ideias, ambiente de treinamento, ele vai proporcionar isso, né? As ideias voltam a aparecer e a criatividade do empresário é ativada de novo, né? Porque quando o cara está no Exatamente. operacional, some tudo. Porque se a gente for parar para pensar, é realmente difícil você pensar em algo a não ser a atividade fim do seu negócio. Porque na cabeça de muitos empresários, se ele parar para pensar, por exemplo, na gestão financeira, na gestão de processos do negócio, ele está, teoricamente, perdendo tempo. Que ele poderia estar empregando em atividades que vão trazer retorno financeiro para a empresa. Então, na cabeça dele, né, de alguns dias que a gente conversa, existe essa limitação. E quando ele vem para um ambiente de treinamento, ele consegue entender que ele pode aperfeiçoar, inclusive, aquilo que ele faz e ter mais resultado com aquilo que ele já tem. Não é isso? Um exemplo a gente tem, a gente tem vários exemplos, na verdade, né? Vários mentorados nossos passaram por isso, né? Eles ficavam naquela dúvida quando a gente falava que uma hora eles teriam que sair da operação e que esse processo se daria ali de uma forma programada, não ia ser um rompimento brusco e tal. Eles não acreditavam muito, não acreditavam muito. A gente já teve casos de barbeiro, né? O cara que estava acostumado ali na cadeira ali a vida toda e ele sempre questionou esse fato e achava que o dia que saísse ali ia ter problema, né? Mas, na verdade, perceberam que quando saíram, o faturamento da operação aumentou, né? Então, e aí isso foi algo muito curioso, assim, né? Porque coisa do empresário falar com a gente assim, cara, eu tô atrapalhando a minha operação toda vez que eu volto para a cadeira, parece que eu tô atrapalhando o meu negócio e meu negócio deixa de faturar como quando eu estou fora, né? Por que isso acontece? Porque no setor estratégico o cara está trabalhando ali a expansão da marca dele, ele está trabalhando ali a comunicação do valor que ele entrega, ele está conseguindo novas parcerias, ele tem tempo para analisar os números e melhorar, diminuir custos da operação, enfim. Aí ele tem tempo para realmente fazer aquilo que, vamos dizer assim, potencializa o faturamento dele, né? Danilo, existem algumas pessoas que vão assistir essa live depois que ela se encerrar, porque ela vai ser subida lá no YouTube, vai ficar disponível para a galera rever quantas vezes elas quiserem. E eu queria aqui que você falasse um pouquinho, né? A galera do YouTube, principalmente, alguns estão vindo pela primeira vez, estão tendo contato com Autenticamente pela primeira vez, outros estão vindo através do tráfego pago, da nossa equipe de comercial também. E às vezes eles não conseguem entender quando a gente fala, por exemplo, um negócio que funciona sem você ou protótipo de franquia. Eu vejo que na maioria dos empresários que ouvem essa palavra assim pela primeira vez, eles pensam que autenticamente só existe para empresas que querem virar franquia. Mas o que nós temos é algo que olha para a franquia, né? A pessoa pode virar uma franquia,
A franquia não é a finalidade, o carro-chefe da Autenticamente. A gente fala de protótipo. Explica pra galera o que seria esse protótipo de franquia, um negócio que funciona assim no empresário. Então, nós temos também essa solução dentro do nosso portfólio, né, para os nossos clientes, que é, caso ele queira franquear a marca dele, caso ele queira vender unidades no futuro, nós entregamos toda a documentação, né? Eu sou especialista em direito de franquias e consigo elaborar toda a documentação necessária para que o cliente, então, ele venda a marca dele, venda unidades, né? Ao invés de vender produtos ou serviços. A gente sabe que o que realmente traz uma escalabilidade para o negócio, que obviamente já foi formatado, tá, Lucas? Porque aí nós estamos falando de uma empresa que já foi formatada pela Autenticamente. Ela passou por todo o processo de mentoria, todas as fases, foi estruturada, foi criado um sistema, tá? Porque nós trabalhamos com uma metodologia que cria um sistema, tá? O sistema que funciona autonomamente, sem a dependência da presença do dono na operação. Tá? O dono ele vai estar no estratégico, o dono ele vai estar numa outra posição, mas na operação não mais. Então nós criamos por meio da formatação empresarial, da mentoria, o sistema para funcionar autonomamente. E aí, caso o empresário queira crescer pelo modelo de franquia, nós também fazemos toda a parte do franchise, entregamos a documentação que ele precisa para vender a marca dele, vender unidades, receber os royalties lá, né? Ele vai receber os royalties todo mês, em cima do faturamento da unidade franqueada. Né? E aí, óbvio, nós damos todo o suporte na escolha do futuro candidato, nós damos todo o suporte na implantação ali da unidade franqueada, damos o treinamento para a equipe, né, do futuro franqueado, para o franqueado, inclusive, para ele entender todo o mecanismo, para ele entender toda a formatação que a gente fez. Mas se o empresário quiser crescer em rede também, ele vai poder abrir novas unidades, porque, afinal de contas, agora, Lucão, ele vai estar com um sistema redondinho na mão, entendeu? Ele vai ter gestão de equipe, gestão dos números, ele vai ter gamificação, ele vai ter os processos funcionando ali redondinho. Ele só vai, claro, fazer a supervisão com a metodologia que a gente tem, né? Mas ele tem essa opção. Caso ele queira alavancar o crescimento, expandir por meio de franquia, beleza, a gente entrega essa solução também. Caso ele queira fazer rede, maravilha. Tá tudo preparado, tudo prontinho. E, gente, por que a gente fala para vocês sobre o protótipo de franquia? Já está comprovado, a gente consegue ver aí, você passeia pela cidade, pelos grandes centros, você consegue perceber que há uma infinidade de empresas que já funcionam no modelo de franquia. Então, está comprovado que a formatação em modelo de franquia, ela funciona. Você consegue ter negócios por todo o Brasil e pelo mundo que funcionam exatamente como a primeira unidade. O exemplo mais famoso que a gente tem, que você pode conhecer mais profundamente por meio do filme Fome de Poder, é o exemplo do McDonald's. O McDonald's tinha um modelo de negócio que era só nos Estados Unidos, uma lanchonete pequena, com uma criação de valor, que é o que nós vamos falar hoje, que era diferente de toda a sua concorrência. Eles ampliaram, né, aprofundaram uma dor de mercado, que era a entrega de um lanche em 40 minutos, que era também em um estacionamento, a pessoa comia dentro do carro. E, além da demora, o filme ilustra isso muito bem, as pessoas também tinham problema de, muitas vezes, não ter o lanche que elas pediam. E para você fazer uma reclamação, você teria que esperar todo aquele processo novamente para ter o teu lanche na mão. E aí, o Ray Kroc, que não foi o fundador do McDonald's, não foi o grande criador dessa ideia, e sim os irmãos McDonald's, esses irmãos tinham essa máquina na mão. E o Ray Kroc, ele percebeu que aquele processo, aquela empresa que estava formatada, que funcionava semelhantemente a um relógio suíço, ela poderia ser replicada em formas iguais por todos os Estados Unidos, por todos os estados que estavam ali,
poderia ser vendido para pessoas. E quando ele teve essa sacada, foi quando o McDonald's começou a crescer e se expandir por todo o mundo. E foi como se fosse o sistema de franquia já existia, mas o McDonald's podemos dizer que foi o grande precursor desse modelo. E a gente hoje vê aí inúmeras marcas que já tem, que trabalham com franquia. E hoje, essa metodologia que formatou o McDonald's lá, que formatou outras grandes empresas, inclusive empresas que nem são franquia, utilizam esse modelo, hoje está sendo disponibilizado para você, através aqui dos canais Autenticamente, das nossas mentorias, que também pode fazer com que o teu negócio funcione como uma franquia, embora não seja. Então isso é interessante. Por isso que a gente fala de protótipo de franquia, porque esse modelo já está validado no mercado e ele funciona. Só que existe um processo de formatação. Não é do dia para a noite, não é em uma sessão de mentoria de 2 horas que a gente faz essa formatação, mas a gente consegue encaixar todas as engrenagens e as 5 principais nós vamos falar aqui no nosso treinamento de hoje. Bom, sem mais delongas aí, nós vamos falar do primeiro pilar, que é a criação de valor. Nosso parceiro aqui e sócio Danilo também atua na área da inteligência financeira. Ele tem aí uma formação, também muitos alunos nessa área. E é interessante, Danilo, quando a gente vai visitar lá o início da economia, a gente começa a entender que as pessoas trabalhavam com escambo, não é isso, Danilo? Como é que funcionava aí a prática do escambo lá atrás? Como é que era isso? Deixa eu só mandar aquilo com um abraço para a Daniele aqui antes. Aqui a Daniele falou, gente, estou na rua aí, estou indo para a rua, tal. Damião Nogueira também, nosso sócio amigo aí, um abraço, Damião. E a Dani estava lembrando aqui, ó, dia 31 tá chegando, hein? Nosso grande evento aí, o Poder de Ser Único, no Hotel Comfort, na Ponta da Praia, aí, falar sobre diferenciação, né? A arte de se colocar numa prateleira exclusiva aí no seu segmento de mercado, tá chegando. Grande evento, galera, você que não tá sabendo aí, entra no link na bio aí no nosso Instagram, visita a página do evento lá, que adquire o seu ingresso, primeiro lote, que o evento será incrível. Tá chegando, tá chegando. Bom, mas essa situação, na verdade, foi uma evolução, claro, né? Tudo começou assim, né? E dessa forma as pessoas acabavam ali suprindo as suas necessidades, né? Fazendo as trocas que eram necessárias ali, o famoso escambo, né? Para conseguir ali fazer, então, atingir os seus objetivos. E desta forma o mercado acontecia naquele período, né? Haviam necessidades, como sempre, alguém tem que apresentar uma cura para uma necessidade, não tem jeito, né? E naquela época, como não havia o dinheiro, as necessidades então eram supridas por meio das trocas do escambo, e dessa forma cada um conseguia atingir ali o seu objetivo e conseguir o suprimento da sua necessidade de acordo com o produto que a outra parte, o outro lado possuía, né? E dessa forma as negociações eram feitas. Não sei se o pessoal sabe, inclusive, a palavra salário, ela vem do termo sal, né? Do sal que era usado antigamente como moeda, nessa época do escambo aí, né? Nessa época da antiguidade aí, o sal era usado como moeda de troca e, inclusive, daí deriva a palavra salário, né? E é interessante, por que eu puxei essa área lá do escambo? A gente vai falar hoje de criação de valor. Então, a gente teve uma evolução, não me lembro exatamente o período, se tu lembrar, tu me ajuda aí, Danilo, mas acho que era o período feudal, se não me falha a memória, era onde as pessoas tinham ali as suas plantações, elas criavam ali para si. Só que eles começaram a perceber que havia um excedente de produção. Eles produziam mais do que era necessário para sobreviver. E aí, havia outras pessoas que estavam interessadas na solução que aquela pessoa estava plantando. Vamos pensar aqui num caso. Você tem uma plantação de milho. Você coloca lá os milhos lá, depois de um tempo, aqui no Brasil a gente é abençoado por Deus, temos 3 safras
né? Um país extremamente abençoado. Vamos pensar que você, na primeira safra, garantiu o alimento para todo ano. E aí o que acontece? Essas duas outras safras, para outra pessoa ter o direito de comer milho, ela teria que plantar também. Só que às vezes a área que você tem ali de plantação é uma área limitada, você não tem condição de plantar várias coisas diferentes. E aí você de repente plantava, sei lá, alface, plantava lá na outra. E aí as pessoas faziam trocas umas com as outras dessas mercadorias criadas. Só que vamos concordar aqui que é difícil você, por exemplo, trocar uma mercadoria muito pesada por algo de valor que você tem que carregar isso nas costas. Então as pessoas, ao longo do tempo, colocaram o sal, porque o sal era um conservante muito poderoso naquela época, né? Ainda continua sendo, e as pessoas trocavam os seus produtos por sal, porque o sal ele era um desejo de todos, vamos dizer assim. Todo mundo queria ter sal. Até que foi evoluindo e hoje nós temos aí o dinheiro estabelecido, que é uma representação de valor. O dinheiro ele mostra um poder que está por trás dele, o quanto você pode adquirir com aquela cédula monetária. E por que eu estou falando disso? Porque todas as empresas, em tese, são criadoras de valor. A gente sempre pergunta aqui no nosso treinamento, né, Danilo? Qual é a dor que você resolve? Quando a gente vai abrir uma empresa, um CNPJ, a gente vai colocar a razão social da empresa. O que isso significa? Qual é o motivo que a tua empresa ela tem para existir nessa sociedade? Qual é a contribuição que ela faz? Só que, embora esse conceito que a gente está falando aqui, que é um pouco histórico, técnico, ele parece ser não tão claro para as pessoas, essa é a realidade de todo negócio. Você precisa criar valor. Você precisa criar algo que as pessoas desejem trocar. A cédula monetária, que tem a capacidade, uma representação de valor que ela pode trocar por outra coisa que ela queira, pelo seu produto ou serviço. Agora, Danilo, quais são as principais dificuldades que os nossos clientes, as pessoas que a gente tem contato, eles têm, né? Quando a gente vai falar de plano de negócio, por exemplo, qual é a principal dificuldade que eles encontram para apresentar esse valor para o mercado, para o cliente? Então, Lucas, eu vejo que os nossos clientes, primeiro, eles pensam muito na venda do que a gente fala, eles vendem o quê, né? Eles estão muito presos ali à questão do produto ou do serviço. Eles não conseguem encontrar a razão, a causa, a grande causa por trás deles prestarem o serviço que eles prestam ou venderem o produto que eles vendem. Então, essa é uma grande dificuldade que eles têm, de fazer esse raciocínio um pouco mais profundo, de pensar com um pouco mais de profundidade ali naquilo que eles curam, na solução, na experiência que eles entregam para o cliente deles. Então a gente ajuda com inúmeras perguntas, né? Dentro da nossa metodologia, a gente vai perguntando como é que é essa cura que você pode apresentar para o teu segmento de clientes, né? Porque estão muito conectados, né? A proposta de valor, que é a criação do valor em si, o tema da nossa live, está extremamente conectada com o segmento de clientes. Primeiro, ele precisa entender o nicho que ele está, ele precisa entender a cabeça do cliente que ele quer atingir, para quem ele quer vender, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E os empresários, eles gastam pouco tempo pensando sobre isso, pouco tempo estudando o cliente, pouco tempo entendendo esse avatar, né, os benefícios que ele procura, né, o tipo de atendimento que ele quer receber, qual a classe social, faixa etária, condição monetária desse cliente que ele quer atender. Então, assim, o empresário ele passa pouco tempo pensando estrategicamente. Por quê? Mais uma vez a gente volta para aquele problema que você relatou. Está preso na operação. Lá a mente dele não consegue pensar em outra coisa a não ser apagar incêndio, resolver BOzinho com o funcionário, e, enfim, pagar as contas e olhe lá. E aí, esses dois temas estão muito conectados, né?
A criação do valor é essa cura que tem que aparecer como uma solução para as necessidades desse avatar que ele já estudou, que ele já analisou. Agora, essas perguntas que a gente faz, elas ajudam o empresário a refletir, né? Elas ajudam o cara a pensar naquilo que ele oferece intangivelmente. A gente fala que é o intangível, né? Não é o produto ou serviço em si, mas é o intangível que ele precisa entregar. Esse é o valor que o segmento de clientes precisa enxergar, é o que está por trás do produto ou serviço que ele entrega, né? A experiência em si, por completo, né? E a gente vai por esse caminho aí, né, Lucas? A gente vai provocando o cara com as perguntas, a gente vai ali atiçando, levando ele a refletir sobre alguns aspectos que normalmente na operação ele não consegue pensar, né? A gente sempre fala aqui, galera, eu gosto de ser simplista, né? Aqui na Autenticamente a gente gosta de deixar bem mastigadinho, porque às vezes a gente vai levar para uma linguagem mais complexa e a gente não consegue contato com os nossos clientes. Então, para falar de forma assim bem simples, eu vou pegar um exemplo bem chulo. Por exemplo, a gente sempre fala assim, poxa, eu gostaria de ter dinheiro, gostaria de ter uma vida mais bem estabilizada. Só que se nós formos meditar, a finalidade pela qual nós buscamos o recurso monetário não é a cédula, não é ter a quantia disponibilizada na conta bancária, mas é os benefícios que esse recurso financeiro vai disponibilizar para você. Então as pessoas, por exemplo, elas não compram um carro, elas compram o direito de se locomover quando quiserem de forma confortável. Elas não compram um bolo pelo bolo, mas sim pelo prazer a cada garfada que ele tem. A pessoa não contrata um instalador de ar-condicionado pela instalação, mas por não precisar fazer um serviço e ter que estudar por isso para instalar um ar-condicionado. O que ela quer é o ambiente climatizado, é o resultado que o produto ou serviço entrega. Só que a maioria das pessoas fica batendo no produto, no serviço que faz. Ah, não, eu sou dermatologista, eu faço serviço A, serviço B. Não. O que precisa ser feito é exatamente entregar, mostrar o resultado pelo qual o seu serviço, através do qual o seu serviço faz. Quando você começa a pensar nisso, qual é o resultado? Qual é a experiência que o teu produto entrega? Qual é a dor que você soluciona? Porque por que a gente fala de dor? Uma pessoa que está com dor, ela vai buscar a solução. Ela vai atrás de uma metodologia, de um remédio que possa amenizar a dor que ela está sentindo. E quando ela encontra a tua empresa que entrega uma promessa, que mostra para ela que ela é capaz de vencer essa dor através desse remédio que você tem para vender, ela compra a tua ideia. E é interessante, né, Danilo, que quando os clientes começam a ir por esse caminho de olhar não só para o consumidor como alguém que pode gastar, ou que, como se fosse um cofrinho, mas começa a entender a pessoa, por que ela compra de mim? Qual é o motivo? Por que ela escolhe a mim e não o meu concorrente? O que ela sente quando ela compra de mim? Por que ela vem aqui? Quando a gente começa a descobrir isso, é aí onde a chave vira e as pessoas param de comparar, não é isso, Danilo? O cara vai para uma prateleira diferenciada, a gente fala, né? Porque se continuar batendo na tecla serviço, serviço, produto, produto, o cliente vai comparar você com o que já existe no teu segmento de mercado. Ele vai falar hambúrguer por hambúrguer, tem aquela outra hamburgueria ali, por exemplo, né? Vai falar barbearia por barbearia, tem aquela outra barbearia ali que faz também barboterapia, corte, barba, sei lá, sobrancelha. Mas o cliente, ele vai comparar você necessariamente. Então, se você não souber criar um valor, criar uma experiência que realmente leve o cliente a colocar você numa prateleira diferenciada,
E os empresários reclamam muito, por que que as pessoas sempre pedem desconto no meu produto? Por que que as pessoas chegam aqui na loja e ficam chorando, querendo que eu diminua o preço do meu serviço e tal? Porque eles não enxergam valor naquilo que você faz. O cliente não tem percepção de valor no teu serviço ou no teu produto. Ele acha que ele está pagando caro, vamos supor, né? Quando ele pede desconto. Ou então, pura e simplesmente, ele é um cliente zumbi mesmo, que não valoriza a prestação de serviço de ninguém, nem o produto de ninguém. Agora, para que você fuja dessa armadilha, você precisa entender como criar valor, como aumentar a percepção de valor do teu cliente em relação ao teu produto ou serviço. E aí ele não vai mais chorar desconto. Muito pelo contrário, ele vai achar que está barato ainda. Né? A gente brinca que a gente quer fazer os nossos clientes o barato mais caro, né? Da, do segmento dele. E graças a Deus, com a nossa metodologia, é isso que acontece. Os nossos clientes conseguem entregar uma experiência, conseguem entregar um valor, uma proposta de valor intangível, né? Que faz com que ele não seja comparado com ninguém. Só ele entrega aquela experiência. E é dessa forma que o olhar do cliente, então, ele muda em relação a esse empresário que aprendeu como criar valor. Olha que interessante aqui, ó. O Marcos Roberto, nosso parceiro aqui, comentou: muito bom ouvir vocês, nos leva a um outro nível. Obrigado aí, Marcos. É um prazer ter você aqui com a gente. Um abração pro Marcos aí. E o nosso sócio aí, Damião Nogueira, mandou aqui, ó. Tem alguns empresários que, se parar para pensar por um momento no negócio, verá quanto valor poderá criar, inclusive produtos, serviços que sequer precisariam ser vendidos e ainda lucrar mais. Isso daí que o Damião tá falando, Damião, tu não pode ficar soltando essas pérolas aqui, entendeu? Porque buga a mente da galera que não tá preparada, cara. Tá falando de produto que não pode ser vendido? Eu não vou falar disso agora. Se você quiser saber o que é isso, na live que nós vamos falar sobre vendas, que vai ser a live que nós vamos estar na Fly FM, a gente talvez toque nesse ponto aí, porque é uma cereja do bolo da Autenticamente, né? É uma estratégia de precificação. Talvez, se não falar na live número 3, que nós vamos estar na Fly, na live de número 5 a gente fala disso daí. Mas, Damião, dá uma segurada aí, cara. Dá uma segurada, entendeu? Fica dando spoiler aí, pô, pra galera aí, pô. Segura aí, Damião, segura aí os spoilers aí, pô. Mas eu achei interessante, Danilo, que tu falou de percepção de valor. Porque existem muitos empresários que entendem que precisam criar valor, e aí eles enxergam lá, poxa, eu estou sendo comparado, eu tenho uma papelaria, eu vendo 2 canetas, e o meu cliente está me comparando com o meu concorrente que também está vendendo caneta preta igual a mim. E aí ele começa a agregar valor ao produto dele. Aí ele coloca uma boa embalagem, ele coloca climatização na papelaria, começa a colocar um monte de coisa. É como se fosse trocar um embrulho. Só que o que você falou é poderoso. A pergunta é: o meu cliente percebe isso como valor para ele, a ponto dele aceitar pagar mais caro por aquilo que eu estou oferecendo? Porque existe esse problema, né, Danilo? Às vezes, porque quando a gente for falar de gestão financeira, que é a quinta live aqui, nós vamos falar um pouquinho disso. Quando você dá desconto, o que o mercado brasileiro ele mostra para nós? Isso é dado estatístico, você pode pesquisar isso daí. Ao longo do tempo, o real tem perdido o seu valor de compra, o seu poder de compra, melhor dizendo. Ele está sendo desvalorizado. É só você fazer uma comparação. Quando houve o plano real, o dólar para o real era 1 para 1. Hoje o dólar está batendo aí a casa dos quase R$6, se não me falha a memória. E aí, o que acontece? Então, o real ele está com menor poder de compra. Então, à medida que o tempo passa, os seus custos vão ficando cada vez mais altos. E se você está trabalhando com desconto, as suas margens vão ficando cada vez menores. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que você vai estar naquele estado de trocar figurinhas. Os empresários falam: olha, eu não sei o que acontece, eu vendo, eu tenho cliente, mas
no final do mês o dinheiro desaparece. E o outro lado, quando você não dá desconto, você até aumenta o preço, mas você também aumenta o teu custo para vender o que você vende. Então, quando você lá coloca um espaço melhor e a percepção de valor do seu cliente não muda, você está só aumentando os seus gastos e também apertando a sua margem. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o teu cliente vai te trocar pelo concorrente que vende 5 centavos, 5 reais mais barato do que você, porque você não afetou a percepção de valor dele. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, Danilo, sobre a percepção de valor. Como que a gente trabalha para que os empresários aqui, uma dica de repente prática, para que eles possam aumentar a percepção de valor do produto deles. Esse é um dos grandes gargalos, né? A gente sabe que quando o empresário ele se posiciona por preço, ele acaba caindo nesse laço, nessa cilada, né? E é uma das formas, é claro, nós estamos falando apenas do primeiro pilar, tá, gente? Que é criação de valor. Nós ainda vamos tratar dos outros 4 pilares que são igualmente importantes para todo o negócio. Agora, em relação à criação de valor, para aumentar a percepção do valor, você vai precisar também de um outro pilar que nós vamos falar aqui, que é a questão da comunicação, que é do marketing, né? Você vai precisar, primeiro, construir esse intangível, essa proposta de valor que vai além da venda do produto ou serviço. Nós levamos o empresário a refletir sobre isso, qual a grande causa, qual o grande porquê, né? Você precisa entender ali as dores que você está curando, onde você quer tocar nas necessidades do teu cliente, que necessidade você quer suprir. Por exemplo, tem clientes que eles precisam, vamos supor, precisam de mais tempo. Vamos supor, tem clientes que necessitam já de mais liberdade. Tem clientes que necessitam, por exemplo, de um pouco mais de felicidade, né? Eles estão buscando isso. Nós estamos falando das necessidades que a tua dor, nós estamos falando, na verdade, das dores que a tua cura precisa alcançar e resolver. E dessa forma, o cliente que tem essa necessidade específica, ele vai enxergar valor na tua proposta, no teu produto ou no teu serviço. Se você curar essas dores, se você realmente entregar. Por exemplo, nós temos aqui na Autenticamente, né? Na Autenticamente, uma das coisas que nós entregamos para o empresário, nós entregamos mais liberdade para o empresário, nós entregamos mais qualidade de vida para o empresário. Aí você vai falar, poxa, isso é um produto, isso é um serviço? Como é que vocês entregam qualidade de vida? Como é que vocês entregam tempo? Como é que vocês entregam para o empresário mais lucratividade? Como que isso é possível? Isso é um produto? Isso é um serviço? Não, isso é uma proposta de valor. Essa é a cura que nós entregamos para a necessidade dos empresários que nos procuram, que normalmente estão totalmente envolvidos pelo operacional e não tem tempo livre para, de repente, ter um momento de lazer com a família, não tem tempo livre para praticar um esporte. Nós entregamos para o empresário mais liberdade por conta que a nossa metodologia acaba levando ele a sair do operacional e dessa forma ele consegue recuperar a sua liberdade para fazer outras coisas. Nós entregamos, como eu falei, mais lucratividade, ao passo que com a metodologia implementada, o negócio começa a funcionar baseado em decisões, vamos dizer assim, decisões mais robustas, mais sólidas, porque são baseadas em gestão e dessa forma a lucratividade do empresário aparece, né? Seu produto, seu serviço começa a ser enxergado de uma forma diferenciada e aí ele acaba aumentando seus números, aumentando sua lucratividade, recebendo, vamos dizer assim, o que ele sempre quis receber pelo produto ou serviço que ele entrega. Então é dessa maneira que o empresário consegue aumentar a percepção de valor do cliente, quando ele consegue entregar a experiência intangível para o cliente. Não é apenas o produto ou serviço, a gente diz que o produto ou serviço são a desculpa, né? São apenas a desculpa para que ele entregue a proposta de valor, a experiência que ele deseja como forma de curar as dores daquele cliente. Claro, nós estamos partindo do princípio de que o empresário enxergou
as necessidades do cliente, ele enxergou os hábitos do cliente, ele realmente foi refletir sobre esse avatar e aí ele então preparou e às vezes ele tem ativos na empresa dele que ele nem imagina, que ele pode combinar esses ativos de forma que ele entregue para o cliente dele uma solução ali personalizada, uma solução que realmente vai curar, vai resolver a necessidade do cliente e o cliente, ao mesmo tempo, vai pagar bem por aquilo. Às vezes, os empresários falam, poxa, mas se eu aumentar, às vezes, uma vez nós fizemos a formatação com um cliente nosso e no final nós falamos para ele, cara, dobre o valor né, desse produto ou serviço seu. Dobra o valor dessa experiência, as pessoas vão pagar. Ele falou, poxa, cara, eu não sei se eles vão pagar, eu não tenho coragem de fazer isso. É claro, nós estamos falando depois do processo de formatação, depois que nós produtizamos ali os serviços dele. Na época, criamos 4 pacotes. E o pacote mais top, nós falamos, dobra o valor, poxa. Dobra o valor para os teus clientes. Ele ficou com medo, achou que os clientes não iam ter a percepção de valor necessária, achou que os clientes iam achar caro, né? E aí ele falou, tá bom, vou aumentar 50%. Então ele aumentou apenas 50% o valor do serviço dele. E o que aconteceu? Quando ele apresentou isso para os clientes dele, os clientes ficaram enlouquecidos com aquilo que foi criado, com aquela experiência que foi criada, com aqueles pacotes que foram criados e todos eles queriam um pacote mais caro. E isso foi uma surpresa para aquele empresário, ele ficou surpreso, ele falou, cara, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha realmente dobrado o valor. E ele perdeu a oportunidade realmente de dobrar o valor do seu produto, porque nós sabíamos que os clientes iam ter uma percepção de valor aumentada em relação ao produto ou serviço dele por tudo que foi criado. Nós criamos uma estrutura de comunicação, de marketing, nós criamos ali um mapa que comunicava a experiência, a missão da empresa por meio daquela proposta de valor. Nós ajudamos aquele empresário ali a deixar robusto realmente a experiência que ele ia entregar, de maneira que o cliente olhar aquilo e ia falar, nossa, tudo isso por apenas isso? E é isso que todo empresário gostaria de ouvir. Qual é o empresário que não gostaria de ouvir do seu público, do seu segmento de clientes? Nossa, tudo isso, você entrega tudo isso por apenas esse preço aqui, né? E a gente sabe que preço comunica valor, né? E ele perdeu ali a oportunidade, mas de qualquer forma foi um sucesso, porque ele aumentou 50% e houve uma procura massiva ali dos clientes por aquele pacote mais caro, né? Houve lista de espera, inclusive, os clientes ficaram numa lista de espera e ele, obviamente, aí aumentou muito o seu faturamento, porque ele conseguiu fazer, através daqueles ajustes que a gente fez durante o processo de formatação, através de tudo que foi criado, da experiência que foi criada ali, claro, de acordo com as informações que o cliente passou a enxergar, né, o público dele enxergou ali muito valor naquela experiência que ele entregou, ou seja, ele conseguiu criar valor. Ele conseguiu criar valor e conseguiu conversar com o imaginário do cliente dele, de modo que o cliente dele percebeu que aqueles pacotes, aquela experiência que foi criada por ele, realmente valia até mais do que o preço que ele pediu ali, né? Então, dessa forma aí, ele conseguiu romper essa barreira, tá? E conseguiu ali aumentar a percepção de valor do cliente dele em relação ao produto ou serviço dele. É interessante quando nós falamos disso, além do intangível, é você observar o comportamento. A gente sempre fala de dados demográficos e dados psicográficos, que é você realmente olhar para o teu cliente-alvo, para o teu público-alvo e você entender a forma de comportamento deles. Então, o que muitos empresários não fazem é realmente pedir ou avaliar um feedback do teu cliente. Quantos de vocês aqui, queria que vocês colocassem aí nos comentários, avaliam quem são os seus clientes, por que compraram, como é que eles se comportaram, quando vocês pedem feedback para eles, o que poderia ser melhor, o que eles não gostaram, você vai no teu concorrente, faz uma análise, o que as pessoas estão reclamando, o que elas estão pedindo para que tenha, qual foi a carência do mercado,
Lembra lá que eu falei para vocês no início da live sobre o McDonald's? O McDonald's enxergou que as pessoas queriam um lanche rápido. Elas não queriam um lanche extremamente bem feito. A gente até estava comentando aqui algum dia sobre o McDonald's, né, e o Madeiro. E aí a galera tava falando assim, poxa, você prefere o lanche do Madeiro ou do McDonald's? Eu e Danilo aqui somos fãs do Madeiro. Madeiro, se quiser patrocinar nós, estamos aqui à disposição. A gente adora o lanche do Madeiro. Para nós é o melhor lanche que tem, né? Só que, como empresário, se eu pudesse ter uma fatia da empresa, é claro que eu teria do McDonald's. Mas se o McDonald's não tem o melhor hambúrguer, por que eu não escolhi o Madeiro? Porque o modelo de negócio é melhor. Só que qual que é a finalidade do McDonald's? Qual é o valor que ele criou? Lanches rápidos. As pessoas que querem comer o lanche rápido, que estão com pouco tempo, que querem algo extremamente ágil, elas escolhem o McDonald's. Então, o McDonald's, ele olhou para um público e ele comunicou esse valor para esse público. O McDonald's não está interessado em saber o que o Madeiro está fazendo, porque ele tem sido considerado o melhor hambúrguer, o melhor lanche. Não. Ele está preocupado com o valor que ele criou, ele está olhando para o avatar dele. Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês está procurando entender o cliente de vocês, as dores que o mercado de vocês tem? Porque quando a gente vê um problema acontecendo, quando um cliente, por exemplo, ele vai e ele reclama com você, agradeça ao seu cliente. Fala, cara, obrigado por ter vindo aqui. Eu amo você. Dá um abraço, dá um presente para ele. Por quê? O cliente que reclama, gente, o cliente que gasta a energia dele para ir na tua loja comercial, fazer um shabu, sei lá, por mais que não seja um meio correto e adequado para uma reclamação, mas esse cliente, ele está perdendo tempo com você porque ele acredita que você poderia ter feito melhor. Quando o cliente se decepciona, ele vai embora. Ele não gasta energia com você, a menos que seja um serviço essencial e você esteja no mercado de monopólio. Aí não tem jeito, você vai ter que ter o serviço daquela pessoa. Mas hoje, com a diversidade que a gente tem de empresas, você pode procurar outro fornecedor. E o cliente, quando ele reclama com você, ele está pedindo ajuda. E se você conseguir entender qual é o motivo da reclamação, o que ele quer receber através da reclamação que ele está fazendo, você consegue resolver um problema. E se você tiver a capacidade de resolver esse problema mais de uma vez, você encontrou uma mina de ouro. E aí você consegue encontrar mais pessoas que estão com aquela mesma dor. E aí você consegue criar valor. Aí a pessoa consegue enxergar que esse valor que você criou vale a pena ela desembolsar uma grana para comprar o que você tem para vender. E é isso que você precisa fazer. Analisar quem já foi, quem é o teu cliente, por que eles compram de você, o que poderia ser melhor. Porque nem sempre o seu consumidor vai falar para você o que precisa ser feito. Mas você pode testar. E aí você pode mostrar para ele. Tá vazando aí o áudio dele. Perdão. Mas você pode mostrar para ele, por exemplo... Tá sem a tua imagem aqui, Lucas. É assim mesmo? Não, tá com a imagem aqui. Eu entrei até aqui por outro aparelho aqui para ver e tá da mesma forma aqui, sem a tua imagem. Vamos ver. Vou continuar depois, eu vou subir a live aí. Já tá terminando também. E o que acontece, gente, para a gente finalizar aqui a criação de valor? O Mark Zuckerberg, por exemplo, quando ele começou o Facebook, ele criou um aplicativo e ele colocou lá diversos recursos. E o que ele observou? Ele observou aquilo que as pessoas mais usavam. Aquilo que as pessoas não estavam usando, ou seja, não criou valor para elas. Então, para que ele deixar no aplicativo? Ele tirou aquilo que não funcionava e potencializou aquilo que as pessoas gostaram. E aí hoje a gente tem uma empresa que vale bilhões de dólares, porque ele conseguiu criar valor. Hoje, se a gente arrancar as ferramentas do Meta,
do universo, com certeza a gente terá um problema muito grande. Por quê? Os canais que a Meta criou fazem parte da rotina das pessoas. Então isso é criação de valor. A criação de valor ela é poderosa que quando você entrega para o teu cliente e depois você fala para ele, olha, eu não vou mais ter esse produto, ele sente dor, ele te pede para continuar. Aí realmente esse produto ele foi para uma outra prateleira, entrou na prateleira de necessidade. É o que aconteceu com a internet. Todos zombavam na internet, falavam que era uma palhaçada isso, que as pessoas teriam um computador de bolso. E hoje você vê que todo mundo hoje se comunica através da internet. A internet é um meio de comunicação essencial para a humanidade. Mas alguém lá atrás zombou dessa criação de valor. Enfim, para a gente fazer o nosso encerramento aqui, Danilo, como que a gente pode aconselhar os empresários aqui a criar valor, né? Por que eles precisam fazer isso para a gente finalizar o nosso papo de hoje? Lucas, eu acredito que o cara tem que sair um pouco do operacional, em vez de trabalhar no negócio, trabalhar um pouco pro negócio dele, e aí ele precisa dedicar um tempo por dia em algum lugar onde ele tenha condições de sentar ali. Ah, mas é uma correria tal. Pô, entra meia hora antes, entendeu? No teu negócio, senta, rascunha, conversa, tempestade de ideias, né? Pensa no teu avatar, no teu segmento de clientes. Tenta sondar um pouquinho as necessidades do teu cliente. De forma prática, você pode fazer uma pesquisa rápida com o teu cliente quando ele chega no teu estabelecimento, entendeu? Pedir a opinião dele sobre Google Forms, né, hoje? Né? Google Forms também? Exato, Google Forms, ou até ali manualmente mesmo, se você não tem um sistema nem nada, pega ali, deixa ali uma folhinha, põe lá um gasofiláciozinho ali, né? Caixinha de sugestões. Caixinha de sugestões para que o cliente possa colocar ali. Hoje em dia, na verdade, o pessoal está indo para o Google, né? E no Google o pessoal coloca lá opinião sobre o produto, sobre o serviço. Fique atento a isso também, empresário, porque nós temos conversado com os nossos clientes e mentorados para que eles fiquem atentos nas opiniões do Google. E dessa forma, dali, eles vão extraindo as impressões do segmento de clientes dele e aí tente pegar essas informações e fazer algo útil com elas, né? Fazer um ajuste na experiência que você está proporcionando, para que você possa entregar algo que o cliente perceba valor mesmo na experiência que você está entregando. Dessa forma, aí você nunca mais vai ter problema com o cliente pedindo desconto. Show de bola! Gente, obrigado aí pela presença de vocês, que a semana de vocês seja abençoada. Eu espero que essa live tenha aberto a mente de vocês. Você que chegou aí pela metade, fica ligado aqui nos stories da Autenticamente. Nós vamos compartilhar esse link para você assistir através do nosso canal do YouTube, para você ver, rever quantas vezes você quiser. E também a gente vai disponibilizar para você o acesso a um grupo que nós estamos criando hoje para essas 5 lives que nós vamos fazer aqui durante a semana. E lá nesse grupo a gente vai disponibilizar alguns materiais para você ir aperfeiçoando a sua empresa. Então amanhã, agora que nós falamos aqui sobre criação de valor, amanhã a gente vai falar sobre marketing, que é você fazer a divulgação do valor criado. Então, que Deus abençoe sua vida e até amanhã. Danilo, obrigado.